Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema do Diário do Curioso de hoje foi sugestão de um inscrito aqui do canal, lá na nossa fanpage. Se você quiser fazer o mesmo, o endereço está logo aqui abaixo. Em relação ao tema de hoje, eu não sei vocês, mas eu me surpreendo muito quando vejo algum filme que utiliza cidades abandonadas como cenário. É fascinante imaginar que um lugar que um dia abrigou expectativas e sonhos está completamente abandonado. Mais fascinante ainda é conhecer as histórias por trás das cidades que hoje se tornaram fantasmas. Eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer cidades incríveis que foram completamente abandonadas. Confira hoje no Diário do Curioso. Galera, o nosso vídeo começa com uma das cidades abandonadas mais conhecidas do mundo, Pripyat, na Ucrânia. Para quem não lembra, em 1986, o reator de Chernobyl foi responsável pelo maior desastre nuclear da história. A história foi mais ou menos a seguinte: os operadores da usina resolveram realizar um experimento com o reator 4. A intenção era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. No entanto, para que o teste fosse realizado, os responsáveis teriam que quebrar o cumprimento de um monte de regras de segurança, que eram indispensáveis. Dá para imaginar o tamanho da bobagem, não é? Só para você ter uma ideia, os caras interromperam a circulação do sistema hidráulico que controlava a temperatura do reator. Com isso, mesmo operando com a capacidade inferior, o reator entrou em processo de superaquecimento, incapaz de ser revertido. Em pouco tempo, a formação de uma imensa bola de fogo anunciava o tamanho da bobagem que os caras tinham feito. O que se viu depois disso foi a explosão do reator rico em urânio 235, elemento químico de grande poder radioativo. Para tentar resolver o problema, mais de 800 mil pessoas foram expostas à radiação. Dessas, 25 mil morreram e 70 mil ficaram com graves sequelas. Outros ainda cometeram suicídio. Apesar disso tudo, o reator conseguiu ser envolto por uma caixa apropriada chamada sarcófago, mas toda a área permanece insegura para a vida humana. A saúde física e psicológica das pessoas afetadas pelo acidente nuclear é ainda hoje o maior problema de segurança pública do mundo. As mulheres grávidas que estavam na região do acidente foram orientadas a realizarem abortos para que os seus filhos não nascessem com graves problemas de malformação. Pripyat, que foi construída em 1970, era habitada por trabalhadores da usina e familiares. No dia seguinte ao acidente, todos os 50 mil moradores tiveram que sair da região, mas pensavam que voltariam depois de um tempo, o que nunca aconteceu. O governo da União Soviética não avisou as autoridades dos outros países sobre o acidente, e o mundo só tomou conhecimento do ocorrido dias depois, quando a radiação já era sentida até na Suécia, Holanda, Bélgica, Reino Unido e outros países da Europa. Eu choro porque não suporto ver a minha cidade morta. Elementos como o plutônio e o Césio-137 estão no ar, no chão, dentro dos apartamentos. A intensidade da radiação está diminuindo muito mais lentamente do que se esperava. Quando entramos num dos prédios, vimos que os moradores levaram os móveis e até os ladrilhos contaminados. A radioatividade destrói as células e provoca diversos tipos de câncer. A cidade até prosperou em alguns aspectos depois do acidente. A vida selvagem voltou para a área. Lobos caçam silenciosamente entre os enormes prédios e apartamentos, e javalis buscam comida nos parques de diversão abandonados. Buscando sanar definitivamente os problemas de contaminação, uma equipe de projetistas hoje trabalha na construção de um novo confinamento de segurança. O projeto consiste no desenvolvimento de uma gigantesca estrutura móvel que isolará definitivamente a usina nuclear de Chernobyl. Dessa forma, a área do solo contaminado será parcialmente isolada e a estrutura do sarcófago descartada. O fim do projeto estava previsto a princípio para o fim de 2015, mas precisou ser adiado para o fim de 2017, por dificuldades tecnológicas ligadas à sua complexidade. Nossa segunda cidade tem uma história bem misteriosa por trás dela. Shanxi, em Taiwan, foi projetada para ser um resort de férias com ar futurístico. A arquitetura, diferenciada para a década de 70, daria uma sensação toda especial para os militares norte-americanos que iriam morar lá. As histórias em torno das estruturas da cidade são bem estranhas. Os edifícios foram abandonados na década de 80, após perdas de investimento e inúmeras mortes bizarras, incluindo vários suicídios e acidentes de carro durante a construção do local. Algumas pessoas especulam que o resort foi construído sobre um antigo cemitério holandês, e isso estaria ligado aos acontecimentos bizarros. Tudo foi abandonado e, apesar do tempo, a paisagem mostra que o local seria um dos pontos turísticos da região. Dá só uma olhada nessas imagens.
Desde que Sansi foi abandonado, o local tem servido de cenário para filmes e programas de TV. Kekomanshoop, na Namíbia, é uma verdadeira cidade fantasma localizada no meio de um monte de areia. Foi praticamente isso que restou do local. Kekomanshoop foi criada em 1908 com o objetivo de abrigar alemães que trabalhavam na busca e exploração de diamantes na região. No entanto, foram necessários apenas 40 anos para abandonarem tudo, graças ao esgotamento dos minérios. Em 1920, a cidade abrigava 300 adultos, 40 crianças e 800 trabalhadores nativos. O mais curioso de tudo é que a cidade não foi construída em cima de um monte de areia. Isso que você está vendo aí é o resultado da ação do vento sobre a areia de um deserto localizado bem próximo da cidade. Os salários locais eram muito bons e as casas eram protegidas por grandes telas de metal ao redor do jardim e nos cantos das casas, para evitar que as areias invadissem tudo. A cidade possuía também um esquadrão de limpeza de areia, que mantinha as ruas todas limpas. Hoje, o governo da Namíbia resolveu remover a areia de alguns locais para permitir a visitação pública. Um outro local espantoso que a gente não poderia deixar de falar é a ilha Hashima, localizada no Japão. Hashima, que em português significa algo como ilha encoraçado, é uma das 505 ilhas não habitadas na província de Nagasaki, onde entre 1887 e 1974 serviu como base de extração de carvão no meio do oceano. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi comprou a ilha e começou o projeto de extração de minas submarinas. A coisa ia tão bem que no local construíram o primeiro edifício de concreto de largas proporções do Japão, um bloco de apartamentos concluído em 1916 para acomodar cada vez mais crescente massa de trabalhadores. Com a substituição do carvão pelo petróleo durante a década de 60, as minas de extração do mineral começaram a ser fechadas em todo o país, e as de Hashima não foram exceção. Em 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente o encerramento das atividades, e a ilha foi totalmente evacuada. Foi então que ganhou o apelido de Ilha Fantasma. Em 2008, uma ONG protocolou junto à Unesco um pedido para que a ilha se tornasse Patrimônio Mundial da Humanidade. No ano seguinte, um pequeno trecho de Hashima foi reaberto à visitação pública. Para quem não associou o nome ao local, Hashima foi o cenário para a 007 Operação Skyfall. Galera, e por fim, uma cidade aqui do Brasil que pouca gente tem conhecimento. Seu nome, Fordlândia. Se você pensou que o nome tem relação com a marca de carros, acertou. A Fordlândia foi construída no Pará em 1927 com a intenção de abastecer a indústria Ford com o látex necessário para a confecção de pneus para os seus carros, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. A história da Fordlândia começou em 1927, quando Henry Ford adquiriu um terreno de quase 15 mil metros quadrados às margens do rio Tapajós, no Pará. Olha só como a história começou. Anos antes, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos havia feito um estudo de viabilidade de cultivo de seringueiras aqui no Brasil, com resultados positivos. Sabendo disso, o produtor rural Jorge Dumont Valares conseguiu, junto ao governador Dionísio Bentes, uma concessão de uma grande porção de terra para cultivar seringueiras, tudo de graça. Quando soube que Henry Ford procurava uma região para montar a sua cidade aqui no Brasil, Valares ofereceu suas terras a ele por um valor equivalente a 3 milhões de reais atualmente. Os termos de concessão isentavam a companhia Ford do pagamento de qualquer taxa de exportação de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira ou qualquer outro tipo de bem produzido na gleba. O fim da Fordlândia começou bem antes do que eles imaginavam. Os trabalhadores não se adaptavam ao regime de trabalho imposto pelos gerentes truculentos norte-americanos. Em 1930, até o exército brasileiro teve que intervir para restabelecer a ordem. Só funcionários, tinha 5 mil funcionários. Tinha paraense, tinha pernambucano, tinha cearense, tinha todo esse pessoal. Tinha também pessoas estrangeiras, como barbadiano e alemão, tinha americano, tinha japonês, peruano, boliviano, tudo, venezuelano, tudo tinha. A falta de experiência em botânica ajudou a destruir o sonho. A terra era infértil e pedregosa.
As seringueiras plantadas muito próximas umas das outras, o oposto das naturalmente muito espaçadas da época, foram presa fácil para as pragas agrícolas, principalmente micro-organismos que dizimaram as plantações. Com o falecimento de Henry Ford, seu neto assumiu o comando da empresa nos Estados Unidos e decidiu encerrar o projeto aqui no Brasil. Em 1945, o governo brasileiro ainda indenizou a Ford em aproximadamente $250 mil e assumiu as obrigações trabalhistas dos funcionários que restaram, além de receber 6 escolas, 2 hospitais, estação de captação e tratamento de água e mais alguns legados da administração da indústria por aqui. Um documentário foi feito em 2008 para contar um pouco do fracasso da cidade. Em um trecho do filme, um dos funcionários retorna à cidade para visitar a casa em que morava. This was the Villa Americana, the American village, and there are 5 houses here. And we used to live, I'll show you the house that we lived, this right, the first one on the right. Yeah, this is my bedroom. Hey, I remember, lady, come here, babe. This lady that worked for us, the maid, would come in here, brush my teeth, and instead of drinking water from the cup, she would hold her hand up like this, and I would drink it, and because of that, I used to call her Casquinha. Fordlândia hoje está sob a administração pública da cidade de Aveiro, que fica a 2 horas de barco do local. As instalações foram quase todas saqueadas, e a condição política da região parece não ter muita força para revitalizar o local. No entanto, há esperança de que alguém consiga reverter a situação e reconstruir a cidade para atrair visitantes. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Não esqueça de curtir este vídeo e indicar para os seus amigos. Utilize os comentários para sugerir novos temas para os próximos vídeos. Nos vemos em breve!